Fala galera! Quer ver como foram criados os desenhos e filmes mais legais da atualidade, como Cruella, Soul, Coco e muitos outros? Então assista essa seleção até o fim. Nós reunimos especialmente para você os momentos e fatos mais interessantes dos bastidores, os quais farão você respeitar ainda mais os trabalhadores da indústria cinematográfica. Vamos lá! Você sabe onde começam os desenhos animados mais legais da Pixar? A partir de esboços assim. E é até difícil de acreditar que depois eles vão adquirir tantos detalhes e cores, certo? No entanto, o estágio inicial, o desenvolvimento da sequência de quadros, tem essa aparência. Serve para não perder muito tempo, enquanto se obtém uma ideia do que está acontecendo na tela. É curioso que o personagem de Joey Gardner tenha sido inspirado em um professor de verdade de uma escola do Queens. Já o Eu, musical do personagem, tornou-se possível graças a outro talento pianista e compositor chamado Jon Bastide. Esse cara não apenas escreveu a maior parte da trilha sonora incrível de The Soul, como também prestou consultoria para os animadores durante o processo todo, para que as mãos do protagonista não fizessem movimentos aleatórios, como acontece em alguns filmes. Aqui temos outro storyboard interessante. Essa é a aparência de Moana, antes que os animadores 3D cuidassem do seu visual. Essas cenas mostram como suas feições eram grosseiras. Ao mesmo tempo, podemos reconhecer a personagem principal no mesmo instante. Isso é que é habilidade. Os detalhes e o espaço ao redor geralmente nem são desenhados neste estágio. Simplesmente não é necessário. O trabalho de Jacob Tremblay, de 14 anos, em Luca, da Pixar, é um belo exemplo de um ator que parece ter nascido pro papel. Dá só uma olhada como o jovem artista consegue fazer todas as entonações do herói. I can only hear you! No! Just you! É especialmente interessante ver como ele trabalha com o diretor do desenho, Enrico Casarosa, no processo de dublagem. Ele diz ao menino qual emoção precisa ser transmitida em uma cena particular e o que exatamente acontecerá nela. Jacob começou a dublar desenhos aos 7 anos, fazendo sua estreia na segunda parte da saga dos Smurfs. A Pixar tem muita responsabilidade na criação de um de seus últimos sucessos, o desenho animado Raya e o Último Dragão. Como a trama da animação se passa no fantástico país de Kumandra, inspirado nas culturas do Sudeste Asiático, a equipe de filmagem viajou para lá e, claro, escolheu para a dublagem exclusivamente atores de origem asiática. Mother. You won't believe what I saw. It was Sisu. O ator que dublou o líder Benja se parece muito com seu desenho, como se o personagem tivesse até sido inspirado no ator. Ah, esta é a Kelly Mary Tran, que dublou a valente personagem principal. Você não a conhece? Muitos podem se lembrar dela no papel de Rose Tico em Star Wars, Os Últimos Jedi. Antes de um desenho ter seu primeiro storyboard feito em editores gráficos assim, existem outras etapas igualmente interessantes. Por exemplo, a equipe de filmagem de Coco viajou pelo México. Alguns dos animadores até fizeram esboços em um caderno com lápis comum. Também é interessante como as cenas musicais são feitas. Os animadores tomam especial cuidado para que o movimento dos dedos do personagem ao longo do braço do violão corresponda às notas que o espectador ouve. Aliás, a música do desenho foi gravada assim, mas com todo um grupo de músicos profissionais e até mesmo uma orquestra de verdade. A dublagem deste desenho também é hipnotizante. Veja como o ator Anthony Gonzalez entra no papel de seu personagem, Miguel. Bem, e a vovó na vida real é exatamente do jeito que a imaginamos. Você sabe para que mais serve o processo de storyboard? É nesta fase que os roteiristas decidem exatamente quais cenas deixar no filme e quais jogar fora. Às vezes, a visualização do script ajuda nisso. Afinal, no papel as cenas são completamente diferentes do que ficam na tela. Por exemplo, no desenho animado Dois Irmãos, há muitas cenas que nunca foram para o estágio seguinte do detalhamento. No entanto, foram salvas nos arquivos como rascunhos. No processo de criação de um desenho animado, os animadores têm muitas dificuldades. Por exemplo, como refletir o poder do bastão mágico do personagem principal na tela. Esta é a maneira que os criadores do desenho animado Dois Irmãos encontraram. Eles pegaram um poderoso ventilador no depósito e começaram a experimentar seus efeitos na câmera. E para entender como desenhar a metade do pai dos irmãos, vestiram o ator com um traje verde de chroma key e observaram seus movimentos por um longo tempo. O desenho intermediário é assim. Os personagens não são bidimensionais, mas ainda carecem de profundidade e muitos detalhes. A atmosfera de Valente remete às lendas celtas e essa vibe é sentida até mesmo nos esboços preliminares dos artistas. Dá muito para imaginar que essa ilustração foi arrancada de alguma coleção de contos de fadas, certo? Não é difícil adivinhar que talvez a etapa mais difícil na criação de Valente tenha sido o desenho do cabelo da Mérida. Os animadores ficaram tanto tempo tentando dar a ela cabelos cacheados perfeitos que em algum momento ficaram agoniados e quase decidiram fazê-la de cabelo curto. Outra dificuldade foi trabalhar nas feições do urso, no qual se transformou a mãe da personagem principal. No entanto, a equipe do estúdio fez um excelente trabalho com esse desafio.
A prequela de Monstros S.A. foi muito difícil de criar do que o desenho original. Pelo menos porque o Sully ganhou uma quantidade muito maior de pelos. E também porque, nesta parte, havia muito mais personagens, cada um dos quais precisava ter a sua própria personalidade. Imagine só, a assustadora diretora da Universidade dos Monstros foi inspirada em uma centopeia real, que se instalou temporariamente em um dos escritórios. É assim que costuma ocorrer o processo de desenho de qualquer cena. Primeiro, esboços grosseiros. Depois, um layout simples em cores, mas sem detalhes específicos. Em seguida, uma animação detalhada. E só no final, mais difícil, o desenho da iluminação e os brilhos. O curioso é que na primeira parte do desenho, os esboços iniciais ainda eram feitos em papel comum. Já na prequela, o trabalho foi finalmente passado para os programas de computador. Sem o que é simplesmente impossível imaginar o novo sucesso da Disney, o emocionante Cruella. Claro, sem os figurinos deslumbrantes. Principalmente porque a trama do filme está diretamente relacionada à indústria da moda. Portanto, não é nenhuma surpresa que a talentosa Jenny Beavan, a artista que ganhou um Oscar por seu trabalho em Mad Max 5 anos atrás, tenha trabalhado nos figurinos desta produção. Para a protagonista Emma Stone, ela preparou quase 50 looks incríveis e garimpou durante vários meses em lojas vintage em Londres, Nova York e Los Angeles, e que depois refez especificamente para o filme. Já as roupas da Emma Thompson foram muito mais contidas. A figurinista se inspirou em coisas da mundialmente famosa marca Dior. A principal pergunta que surge ao assistir às cenas de ação mais épicas de Falcão e o Soldado Invernal é: será que foi o próprio Anthony Mackie que fez todas essas manobras no ar? Sim e não. Algumas vezes, o ator foi realmente movido pelo céu em cabos especiais, especialmente para cenas com close-ups, mas, na maioria das vezes, foi um trabalho de computação gráfica. O resto do processo de filmagem ocorreu de maneiras diferentes. Em algumas cenas, foram filmadas em uma tela azul, enquanto outras foram filmadas em locações reais. Por exemplo, a paisagem de Nova York à noite foi totalmente criada por artistas e não há nenhuma imagem real nela. Mas algumas das cenas de ação de locações menores foram filmadas sem um chroma key. Mas acredite, você dificilmente poderá distinguir um do outro a olho nu. Podemos assistir eternamente como os especialistas da Weta Digital trabalham em efeitos especiais para a Marvel. Bem, esta é apenas uma pequena parte da magia da computação. Dá só uma olhada nesse trecho do resgate do Soldado Vermelho da prisão, ou nas cenas da destruição da Sala Vermelha e a batalha final entre Natasha e a treinadora. Aliás, o porco do filme também foi desenhado. Nos últimos anos em Hollywood, essa é uma nova tendência para evitar a exploração de animais no set. A recém-lançada série Loki é um verdadeiro triunfo dos efeitos especiais. Os criadores tiveram tanto trabalho com eles que simplesmente não cumpriram os prazos. No momento do lançamento dos primeiros episódios, os efeitos da final ainda nem estavam prontos. Mesmo assim, tudo saiu mais do que bem. Um detalhe importante: todos os efeitos especiais foram criados por especialistas em casa, pois eles não podiam ir ao escritório devido a restrições do lockdown. Há alguns anos, o filme Alita, Anjo de Combate, encantou os fãs do cyberpunk. E é claro, a magia da computação gráfica também esteve presente aqui. No entanto, uma coisa, o diretor do filme foi insistente: nada de tela verde. Tudo foi filmado em locações reais e com atores reais. Só que em muitas cenas, alguns elementos foram incluídos posteriormente. Mas, fora isso, eles são mais do que reais. Até as expressões faciais de Alita foram totalmente interpretadas pela atriz Rosa Salazar e posteriormente estilizadas para o filme, com tecnologia de captura de imagens. Um enorme universo de realidade virtual. Não é esse o sonho de qualquer especialista em efeitos especiais? Sim, a equipe de Jogador Número 1 teve muito espaço para criar. Gadgets, ambientes e personagens fantásticos são vistos por todos os lados, e foram verdadeiros profissionais que trabalharam neles. Ou seja, os designers do estúdio industrial Light and Magic, fundado pelo criador de Star Wars, George Lucas. Particularmente notável é a cena em que os heróis se encontram no Hotel Overlook, do Iluminado. Para recriar o famoso local da maneira mais fiel possível, os especialistas digitalizaram o filme original de Kubrick, adicionaram um mar de computação gráfica em cima dele e, finalmente, combinaram as duas partes em uma mistura convincente. Os personagens e cenários do desenho animado Lego parecem todos peças reais do brinquedo de montar, as quais foram simplesmente movimentadas diante das câmeras. Mas você ficará surpreso, todos eles também foram criados do zero em um computador por um pequeno grupo de animadores. Os caras foram tão detalhistas que até acrescentaram impressões digitais à superfície dos homenzinhos, como se há 5 minutos alguém tivesse realmente brincado com eles.
Se já nas primeiras partes da saga potteriana os efeitos visuais já impressionavam, o que podemos dizer de Animais Fantásticos, spin-off da história? Por exemplo, aqui está uma análise detalhada da animação gráfica no filme Os Crimes de Grindelwald. A cabeça chega a girar com tantos detalhes legais no Ministério da Magia. E isso, apesar de que inicialmente, em muitas cenas não havia quase nada além de uma tela verde ao fundo. A trama do filme Free Guy, que estreou recentemente, parece com um pesadelo de muitos de nós. Um funcionário de um grande banco de repente percebe que o mundo inteiro é parte de um videogame que pode terminar com o fim do mundo. Este enredo exigiu, é claro, uma quantidade incrível de efeitos especiais da equipe de filmagem. Como você sabe que tem um ator de primeira classe na sua frente? Se ele consegue deitar no chão com um traje pontilhado idiota e ainda assim parecer muito convincente. Então, essa é definitivamente uma pessoa talentosa. É claro que estamos falando de Benedict Cumberbatch, que interpretou o dragão em O Hobbit, A Desolação de Smaug. É incrível que até mesmo suas expressões faciais e movimentos sejam parecidos com os de um réptil. E sabendo a responsabilidade com a qual o ator britânico trata seu trabalho, você pode ter certeza que o Cumberbatch provavelmente assistiu a mais de uma dúzia de programas do Animal Planet antes das filmagens. Talvez a parte mais difícil para um ator de filmes de super-heróis seja fingir que tudo o que é adicionado nas cenas na pós-produção está acontecendo na vida real. Veja a maestria de Tom Hardy para interpretar um combate corpo a corpo e as convulsões de um choque elétrico, quando na verdade nada disso acontece no set. Isso sem falar no fato de que o ator teve que entrar na pele de Venom e imaginar que ao invés de uma mão, ele tinha poderosos tentáculos negros. Às vezes, parece que o processo de criação dos filmes de ação modernos não é muito diferente do desenho das animações. Por exemplo, aqui está um dos ambientes do filme Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, que foi desenhado em um computador praticamente do zero. Claro, os autores tinham protótipos reais, neste caso, uma usina em Yorkshire. Eles até dirigiram até o local e tiraram fotos com um scanner LiDAR, que mais tarde os ajudou a desenhar os detalhes. Mas não pense que tudo o que acontece na tela é falso. Por exemplo, por causa desta cena de 4 segundos no nono Velozes e Furiosos, a equipe de filmagem teve que se preparar por 8 meses, filmar por 4 dias e até mesmo destruir 3 carros reais.